vocês vão verificar que essa é a verdadeira história de Carneiros. Eu não quero aqui fazer com que alguém se pense que é revanche, pensa que houve mágoa, ficou mágoa guardada em mim. Não, eu amo a minha terra, a terra onde eu nasci, e gosto muito quando ouço que as coisas vão indo bem. Eu gostaria que tudo acontecesse de bem, de bom e do melhor na minha terra. Não tenho objetivos políticos e nem quero enfrentar ninguém politicamente. Todos são meus amigos. As velhas gerações, as novas gerações, que muitos deles eu não conheço, mas a minha mensagem é essa. Você foi o primeiro prefeito de Carneiros, foi após a emancipação de Carneiros, você foi indicado pelo governador do estado de Alagoas, na época, como prefeito interino. Como é que foi? Como é que chegaram ao seu nome? Chegaram ao meu nome o seguinte: nós, após a votação na Assembleia Legislativa, criando o município de Carneiros, a comissão encarregada de fazer os contatos com a Assembleia, com o governo, com a Câmara do município de Santana do Ipanema, formada pelas lideranças de Carneiros, me indicaram, eu como jovem, né, chegado recentemente de São Paulo, havia a ideia de que eu teria condições de tocar, de instalar o município, quando me indicaram, quando o governador Luiz Cavalcante pediu o nome de uma pessoa. Então a comissão se reuniu e indicaram o meu nome. E eu assumi, logo após a publicação do Diário Oficial, e fui cuidada de organizar, apesar do pouco espaço de tempo que nós tínhamos para o dia indicado, dia 26 de julho, mas mesmo assim nós topamos e no dia da emancipação, da instalação do município, estava tudo organizado e assim nós recebemos o governador com sua comitiva para a instalação do município. Se você nasceu em 1941 e assumiu em 62, você tinha então na época 21 anos. Correto, eu tinha 21 anos. Era muito jovem para a época. Jovem até demais. E como é que foi essa transição, vamos dizer assim, da municipalidade, que Carneiros era um distrito de Santana do Ipanema? Isso. Até chegar à emancipação. Como é que foi quando você assumiu o cargo de prefeito interino, quanto tempo durou essa interinidade? Essa interinidade durou apenas 26 de julho a 15 de novembro, porque eu tive que me afastar devido a algumas desavenças que aconteceram logo após a eleição do prefeito, né, que eu era interino, e logo após, no dia 3 de outubro, houve uma eleição para eleger o prefeito. Essa desavença ela ocorreu por pessoas estranhas ou com as mesmas pessoas do grupo que lideraram, no caso, o movimento de emancipação? Não, com as mesmas pessoas do grupo. Eram pessoas assim, todos nós éramos inexperientes. Então, tudo que foi eleito prefeito, começaram a tecer alguns comentários e achavam que deviam tomar conta logo do município, né? E me pressionaram. E nessa pressão que fizeram a mim, houve uma reunião em que nós decidimos nos afastar do cargo de prefeito, né?
Mas como é que o governador Luiz Cavalcante, ele chegou a tomar conhecimento disso? Como é que foi? Chegou sim, ele chegou e nomeou uma outra pessoa para fazer a transição, de entregar a prefeitura ao prefeito eleito. Ou seja, vocês então não entregaram o cargo para o senhor Agenor Rodrigues dos Anjos? Não. Nós nos afastamos e deixamos para lá e, assim, lamentavelmente Carneiros começou assim, né? Mas eu acredito que naquela época, todo mundo inexperiente, né? Houve essa desavença, mas depois nós nos tornamos todos amigos novamente e terminou tudo bem, não houve assim atos inconsequentes. Vamos voltar um pouco no tempo, como é que surgiu a questão do movimento para fazer com que Carneiros tornasse um município independente de Santana do Ipanema? Em março de 1961, eu chegava de São Paulo, né, com todo aquele entusiasmo, e já encontrei o movimento da emancipação, liderado por Zequinha Bulhões, era o líder desse movimento, juntamente com o Manezinho de Doroteu, com o Mané da Loja, Aeronildes, seu Agenor Rodrigues, né? Cícero Moisés, enfim, todas o Otton Gaspar de Farias, né, que era um rapaz culto, né, um dos mais cultos da turma, era ele, Zequinha Bulhões, e então a gente nos engajamos na emancipação. Havia um impasse muito grande porque as lideranças políticas de Santana do Ipanema não queriam que Carneiros se emancipasse. Essas lideranças quem eram? Essas lideranças eram, na época, Adeildo Nepomuceno, principalmente Adeildo Nepomuceno, porque Carneiros era um reduto eleitoral de Adeildo. E ele sabia que, emancipando Carneiros, como já tinham perdido o Olho d'Água das Flores, e outras, na época também Maravilha, Poço das Trincheiras, Ouro Branco, né, já também se movimentavam para a sua emancipação, e os políticos de Santana não viam isso com bons olhos. Então, o que nós fizemos? Essa comissão liderada pelo Zequinha Bulhões, eu, Manezinho Doroteu, Rosalvo Gato e Aeronildes e outras que lamentavelmente talvez eu esteja esquecendo aí algum nome. Otton, né, o Otton Gaspar de Farias, nós formamos uma comissão para falar com os vereadores de Santana. Porque para a emancipação na época, eu não sei se hoje é assim ainda, mas na época tinha que a Câmara de Vereadores de Santana aprovar essa separação de Carneiros. Então, o que é que nós fizemos? Nós fomos a Santana, nessa comissão, e falar com os vereadores. Na época, o vereador que eu lembro assim, o vereador que nós falamos, era o vereador Frederico, o Ademar Medeiros, Abílio Pereira, Jaime Chagas, e acho que estou esquecendo algum nome aí. Mas, de Santana. De Santana. Então nós falamos com eles e eles prometeram de quando o projeto chegar na Câmara, eles aprovarem. E isso foi feito. E a nossa liderança maior, que abraçou a causa da emancipação de Carneiros, foi o deputado Siloé Tavares. Siloé Tavares levou o projeto para a Câmara da Assembleia Legislativa e foi quem apresentou esse projeto. Apesar de ter Adeildo ser a nossa maior liderança, não querer. E Adeildo era contra a emancipação. Mas como nós optamos por Siloé, porque Siloé, ele em todas as eleições ficava sempre na suplência, e ele
participando da emancipação do município, ele evidentemente teria mais votos. E foi o que ocorreu na eleição seguinte. Ele foi eleito deputado, passou direto no exame, né? Ou seja, com o Reduto de Carneiros. Com o Reduto de Carneiros. Quando é que Carneiros teve a sua festa para comemorar a sua emancipação? No dia 26 de julho de 1962. Essa foi a data que o governador Luiz Cavalcante marcou para a festa da emancipação, que coincidiu inclusive com o encerramento da festa de Senhora Santana. Foi esse dia justamente em que nós preparamos a cidade para receber a comitiva governamental, né? E tomamos posse nesse dia. Eu lembro que eu tinha 11 anos, mas eu lembro que nesse dia fizeram uma grande churrasqueira, um buraco gigantesco no centro da cidade e mataram um boi. Quem deu aquele boi? Aquele boi foi doado por duas pessoas. Jarbas Agra, que também fazia parte dessa comitiva, quando nós vínhamos a Maceió falar com os deputados, falar com o governador, para ele sancionar a lei. Jarbas também fazia parte dessa comitiva. E Francisquinho Quintela, essas duas pessoas foi quem doaram o boi para o churrasco da festa. Eu não ouvi um nome aí você mencionar de Rosalvo Gato. Ele não participou da emancipação? Não, o Rosalvo Gato participou, sim. O Rosalvo, ele não deve jamais ser esquecido como um dos baluartes da emancipação de Carneiros, porque o Rosalvo, naquela época, quem tinha carro era Mané da Loja, Rosalvo Gato e Aeronildes. Então, o Rosalvo Gato e Mané da Loja, toda vez que nós precisávamos nos deslocar para Santana ou para Maceió, eram eles dois, Mané da Loja e Rosalvo Gato, quem vinha com a gente, e isso vinha gratuitamente, ninguém pagava nada. Eles custeavam, inclusive, as despesas. Essa comissão formada, ela foi logicamente orientada pelo Siloé Tavares. Foi. Como era que vocês eram recebidos aqui em Maceió? Nós ficávamos no Parque Hotel, né? Se por acaso precisasse dormir para falar, porque nós tínhamos que conversar com os deputados. E entrar no cerimonial, né? Isso. Duas vezes que nós viemos, uma para falar com os deputados, pedir para que eles aprovassem a lei. Inclusive nós estivemos na casa do então deputado Mendes de Barro, um jovem advogado dinâmico, né? De Palmeiras? De Palmeiras dos Índios. Nós estivemos na casa dele, eu, Manezinho, de Doroteu, o Rosalvo mesmo, o Zequinha, né? Esse deputado, ele era mais ligado a Manezinho, Doroteu, era mais conhecido dele. Então, como o Manezinho conhecia, então trouxe-nos na casa dele. E nos apresentou e falamos do nosso objetivo. Ele se prontificou na hora que o projeto fosse apresentado. Ele votaria como votou, né? E também, nesse mesmo dia, nós falamos, tinha uma audiência marcada com o governador Luiz Cavalcante, que o deputado Siloé Tavares tinha marcado, para que nós aproveitássemos nessa viagem falar com os deputados e com o governador, para que quando a Assembleia Legislativa aprovasse o projeto, o governador sancionar imediatamente. E foi isso o que aconteceu. Nós estamos em 2007, já se passaram 45 anos, e Carneiros hoje sofreu, logicamente, mudanças, não digo radicais, mas mudanças, o que é natural em todo esse período. E a gente está notando em Carneiros que existem alguns órgãos públicos que estão sendo nomeados com o nome do mesmo prefeito, apagando a história de Carneiros. Ou seja, não tem mais nada ligado a Siloé, não tem nada ligado a Maria Gaia, que foi a primeira professora de Carneiros, foi inclusive sua professora. Eu lamento que isso esteja ocorrendo, porque
Inclusive, quero fazer um apelo aos jovens de Carneiros, aos estudantes principalmente, à Câmara de Vereadores, ao prefeito atual, que não deixem isso acontecer. Porque, acontecendo isso, tirar o nome de Siloé Tavares, que foi quem abraçou a nossa causa. Carneiros, hoje, e a cidade, nós devemos muito a Siloé Tavares. Siloé Tavares, na época, enfrentou grandes dificuldades, inclusive políticas. Ele foi para o sacrifício com a gente. Como eu já citei, havia as pessoas de Santana não viam com bons olhos. As pessoas, eu digo, as lideranças políticas. E Siloé era contrário a essas lideranças. Mesmo a base eleitoral dele sendo de Santana. Mesmo a base dele sendo de Santana, né? Isso foi muito difícil. Então eu faço um apelo a você, meu jovem estudante, a você, meu jovem vereador, não deixem que isso aconteça. Tirar o nome da professora Maria Gaia para substituir por outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha Não, eu acho mérito. que eles nem sabem quem é Maria Gaia e nem nomearam nada com o nome de Maria Gaia. Maria Gaia foi a primeira professora de Carneiros. A primeira geração de estudantes. A primeira geração de estudantes de Carneiros foi Dona Maria Gaia quem formou. Viu? Ela é uma professora que ainda hoje vive em Maceió. Viu? Isso é lamentável. Você, meu jovem estudante, pesquisador, você que tem tendência para pesquisa, pesquisem a história de Carneiros. A história de Carneiros não está sendo bem contada. E nós que fomos os primeiros, que demos os primeiros passos para a emancipação política e social de Carneiros, vemos isso com muita tristeza. Ô Cícero, esse fato de apagar nome de pessoas que construíram a história de Carneiros, ele poderá, se continuar assim, poderá se repetir com os atuais dirigentes no futuro. Mas é claro... Apagar o nome dele, já que ficou fácil apagar o nome de alguém, e os futuros políticos que assumirem o comando de Carneiros perceberem que isso é fácil de fazer, mas é uma maneira antidemocrática, é uma maneira... não se apaga a história, não é mesmo? Claro. Quer dizer, você tem uma história que tem que ser preservada, são fatos que aconteceram e que esses fatos fazem com que a cidade de Carneiros tenha um respeito histórico de Alagoas. O simples fato de mudar o nome de uma entidade pública, né, municipal, para um nome diferente já é um ato de agressão cultural. Imagina você dar um nome para vários prédios, rodovia, com o nome de uma única pessoa. Isso me lembra muito, infelizmente, lembra muito os partidos comunistas, onde eles ditavam como eles queriam, quer dizer, é um culto ao personalismo. Isso nos leva aos piores ditadores da humanidade. Talvez esses políticos jovens, por inexperiência, por não ter acesso à cultura como deveria ter, eles cometem esse erro, mas ainda dá tempo de se reparar, porque você não pode esquecer o nome de Otto Gaspar de Farias. De maneira alguma. Você não pode esquecer o nome de Dona Maria Gaia. De maneira alguma. Você não pode esquecer o nome de Valdemar Rodrigues. Valdemar Rodrigues. Grande prefeito da década de 70, talvez tenha sido prefeito. De Agenor Rodrigues dos Anjos. Mas o Valdemar Rodrigues, pelo aquele depoimento da entrevista anterior, você percebe num homem humanista de primeira qualidade. Ele era humanista e não sabia que era um grande homem humanista. Um homem como Valdemar Rodrigues merece todo o respeito. Não importa, inclusive da família Agra. É da família Agra. Não importa se ele é da situação ou da oposição. Sabiamente, os políticos mais sábios irão reconhecer o nome de Valdemar Rodrigues, de Otto Gaspar de Farias, de Agenor Rodrigues dos Anjos. O Adão Vieira, que é o nosso pai, ele já foi homenageado. Nós esperamos que jamais alguém toque no nome de Adão Vieira, tire a avenida que tem com seu nome,
porque foi ele, está nesse mesmo documentário, é unânime a opinião daqueles que formaram o município de Carneiros, que foi Adão Vieira de Melo, o primeiro grande homem a fincar a pedra fundamental da cidade de Carneiros. Foi o primeiro comerciante, e tem mais, o Adão Vieira de Melo, nosso pai, não é porque é nosso pai, mas ele foi um homem que beneficiou muito aquela gente boa, pobre e honesta do nosso município. Então nós temos que, como filhos de Carneiros, como filho de Adão Vieira de Melo, nós temos que preservar a memória dele. Foi um homem simples, honrado e bom. Carneiros deve a Adão Vieira de Melo o surgimento da cidade. Então que os políticos não mexam nesses nomes e preservem a história de Carneiros. De Adão Vieira e de muitos outros nomes, né, como Francisco Nicásio de Nascimento, que era seu Nico, do Armindo Joaquim de Santana, que As também... primeiras terras de Carneiro eram do Nico. Era do seu Nico, justamente. E essa pessoa jamais, apesar de ter sido um homem assim, analfabeto, sem leitura nenhuma, mas foi ele quem deu as terras, cedeu muitos pedaços de terra para que Carneiro fosse formada, né? Inclusive também para o Padre Bulhões. Padre Bulhões foi quem rezou a primeira missa em Carneiros. Isso. Batizou as primeiras crianças que nasceram em Carneiros, não é? Seguindo a tradição católica. Isso. Nós temos aí vários nomes que um pesquisador, uma pessoa interessada na história de Carneiros, poderá descobrir grandes nomes. Agora, 3 nomes, na minha opinião, são de extrema importância. A gente sabe que o senhor Agenor já tem nome lá numa rua, mas Maria Gaia, Otton Gaspar de Farias e Siloé Tavares e Valdemar Rodrigues. Esses nomes, eles realmente precisam serem lembrados pelas futuras gerações. Certamente. E é esse apelo justamente que eu faço a você, meu jovem, estudante de Carneiros. Você não pode deixar que apaguem a história dessas pessoas. Essas pessoas contribuíram, muitas vezes deram até o seu próprio sangue para que Carneiros fosse emancipado. Cícero, uma mensagem final para as futuras gerações de políticos de Carneiro. Você que foi o primeiro prefeito de Carneiros. Olha, eu diria a você, meu jovem, que esta vida é como uma roda gigante. Aquilo que fazem hoje a você, ou que você faz a outrem, poderão fazer a você amanhã. Então, baseado nesses acontecimentos, é que eu peço a você do amanhã, do jovem político de amanhã, que não apague a história de Carneiros. A história de Carneiros é essa que nós estamos contando. Esta é a verdadeira história, não é muitas histórias que se escrevem por aí e que são distorcidas, só com meias verdades. E nós precisamos preservar os primeiros nomes de Carneiros: Adão Vieira, Alfredo Labareda, Francisco Nicásio do Nascimento, Manezinho de Doroteu, o próprio pai de Manezinho, o seu Doroteu, todos da família Agra, essa família que fez muito por Carneiros e continua fazendo. É o apelo que eu faço a você, meu jovem. Carneiros precisa crescer, mas crescer de mãos dadas com todas as famílias, na paz, na união, pensando no amanhã das futuras gerações. O meu muito obrigado a você, que acaba de me ouvir. Que Deus abençoe a todos.